Eu cumprimento a amada igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra aí comigo suas Bíblias em 1 João, capítulo 2. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 15 até o versículo 17. 1 João 2, do 15 ao 17. Diz assim a leitura do texto, você encontrou? 1 João? Amém? 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, diz assim: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Não ameis o mundo. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar em liberdade de culto, diante da Tua palavra, a Bíblia aberta, Senhor Jesus, nessa noite de domingo, reunidos, ó Deus, com os irmãos, para Te adorar, Senhor, e também para aprender mais de Ti. Por isso pedimos, ó Espírito Santo, traz cativo o nosso entendimento e o nosso coração nessa noite, para que venhamos aprender, ó Deus, mais e mais da Tua palavra. Fala conosco, meu Deus, através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Queridos, o título desse sermão é Não ame aquilo que Deus odeia. Não ame aquilo que Deus odeia. Eu falei um pouquinho sobre isso na quarta-feira passada, com os nossos irmãos, e eu quero compartilhar com vocês esses versículos e esse texto. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Note que esse versículo nada mais é do que uma ordem, um imperativo. E hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, nós falávamos que já é ruim desobedecer uma ordem. Desobedecer uma ordem bíblica é cometer pecado, é estar em pecado. Tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazermos e a gente faz, a gente está cometendo pecado. Não ameis o mundo. Mas há aqui vários equívocos na interpretação, não no texto, mas na interpretação de algumas pessoas, e às vezes até bem intencionadas, mas com preguiça talvez de estudar e buscar na palavra do Senhor, interpretam de maneira errada aquilo que está escrito na palavra de Deus e trazem para os seus ouvintes, trazem para o seu público, trazem para os seus discípulos, trazem para as suas ovelhas, para a sua igreja, enfim, um peso desnecessário, um peso a mais, algo que não teria necessidade de tê-lo. O que é esse mundo que o apóstolo João está dizendo? E eu quero conversar com vocês a respeito desse mundo. Qual mundo nós não devemos amar? Qual mundo nós não devemos amar? Irmãos, João, quando escreveu essa epístola, essa carta, ele já estava bem velhinho, ele escreveu por volta do ano 85 a 95, no primeiro século, irmãos, depois de Cristo. João aí já estava passando dos seus 100 anos de idade. João, quando escreveu, era o único apóstolo vivo, era o único discípulo de Cristo dos originais, dos 12, né? Tirando Judas, que tinha se matado, né? Mas daqueles a qual Jesus Cristo tinha escolhido, dos 12, João era o único que estava vivo. João é considerado na Bíblia e no meio teológico por ser o apóstolo do amor. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver ali o amor. Se você ler essas primeira, segunda e terceira carta de João, você vai ver também o amor, e ele constantemente fala do amor do Pai. Ele constantemente fala que nós devemos nos amar como Deus nos amou. E João então é conhecido como o apóstolo do amor. João era discípulo que recostava a sua cabeça sobre o peito de Jesus.
A própria Bíblia diz e se refere a João como sendo o discípulo que Jesus amava. Não que Jesus não amava todos os outros, mas não há nenhum outro versículo dizendo assim, de Pedro e dos demais, mas de João há, dizendo que João era o discípulo que Jesus amava. É provável também que João tenha escrito essa carta para um grupo específico de cristãos que ele tinha intimidade, que ele conhecia, com os quais ele tinha uma relação mais próxima. Por quê? Porque é comum encontrarmos nessa carta a palavra ou a expressão filhinhos, como se ele estivesse se direcionando para pessoas que ele tem muito carinho, que ele enxerga realmente como filhos espirituais. Veja aí comigo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. É alguém que está escrevendo para um público a qual ele ama muito, ele gosta muito daquelas pessoas, ele tem um carinho muito grande por essas pessoas. Louvado seja Deus, irmãos, porque hoje nós estamos sendo agraciados por essas palavras. E não é o apóstolo João que está aqui falando, ou o pastor Diego, mas é o Espírito Santo de Deus que está dizendo para vocês, filhinhos, vocês são meus. Prestem atenção naquilo que eu quero falar com vocês hoje. A mensagem de João, então, é uma mensagem que traz amor, que traz esperança. 1 João foi escrito para combater os falsos ensinos de um povo agnóstico, que estavam enganando a humanidade, duvidando da divindade e da humanidade de Jesus. E o Evangelho de João, e principalmente o apóstolo João, ele bate muito forte nisso, comprovando que Jesus Cristo é 100% Deus, mas que também é 100% homem. E esse povo dizia que não, que Jesus era um homem qualquer e veio sobre Jesus o Espírito e se apossou daquele homem. Eles não queriam aceitar que Jesus Cristo, nascido na plenitude dos tempos, nascido de mulher, era assim o Messias. Então João escreve essa carta para combater também os falsos ensinos. João, como eu disse, foi o último dos apóstolos a ser recolhido pelo Senhor. Todos os outros já tinham sido mortos pelo viés do martírio, inclusive o apóstolo Paulo. Mas João estava vivo. E com mais de 100 anos de idade, foi considerado por Domiciano como um perigo para a sociedade. Aquele velhinho com mais de 100 anos de idade foi considerado um perigo. E aí, onde é que é o lugar de gente perigosa? Na cadeia. João então sofre uma pena, ele é exilado para uma ilha que fica no mar Egeu chamada Patmos. Domiciano, no intuito de calar a voz da igreja, calar a voz do apóstolo, do último apóstolo que estava vivo, trancafiou ele, exilou ele em uma ilha. Mas quando todas as portas da terra se fecharam, Deus abriu uma porta no céu e disse: João, sobe para cá que eu te mostrarei as coisas que vão acontecer. Não as coisas que podem acontecer, mas as coisas que vão acontecer. E João, lá enclausurado naquela prisão, naquele exílio, taxado como um criminoso, recebe a revelação do céu, o livro do Apocalipse, a revelação das últimas coisas. João é esse que está falando com nós, é esse que escreveu essas palavras que nós lemos, esse homem que, enquanto Cristo estava vivo, repousava a sua cabeça, reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, que era o discípulo que Jesus amava e não tinha vergonha de dizer que amava. Pedro tinha até uma certa inveja dele. Depois você lê lá João, capítulo 21, versículos 20 em diante, você vai ver que Pedro tem um quesinho com João. E Pedro olha para Jesus e diz assim: com esse aí você vai fazer o quê? Jesus olha para Pedro e diz: olha, se eu quiser, ele fica vivo até a hora que eu venha, até a minha segunda vinda. Você, Pedro, você não tem nada a ver com João, fica na sua. João era o discípulo do
amor. João, o apóstolo do amor. João, o apóstolo do amor, é quem nos revela qual é a essência do eterno Deus. E ele vai nos dizer, João, ele diz lá no capítulo 4, versículo 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João afirma, a essência de Deus é amor. João, então, ele nos ensina sobre o amor de Deus. João também nos ensina sobre o Deus que é amor, mas ele também nos adverte, nos ensina sobre o Deus que odeia. E parece um choque, né, irmãos? Porque nós vivemos aí em uma sociedade que parece que vive no mundo da lua, ou sei lá, é tudo algodão doce, é tudo rosas, é tudo arco-íris, é tudo uma fantasia. E os cristãos estão entrando nessa, e parece que nada mais é pecado, tudo é lícito, tudo eu posso. Se me agrada, se me faz feliz, eu posso fazer. Quem disse essa frase foi Satanás, né? E os crentes têm acreditado nisso. Mas João, o apóstolo do amor, João, o apóstolo que revelou a essência do eterno, que é o amor, também mostra que esse mesmo Deus que é amor odeia. E tem várias coisas que esse Deus odeia. Uma delas é o versículo que lemos: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O contrário do amor é o ódio. Se alguém ama o mundo, por consequência, o amor do Pai não está nele. Mas aqui há uma grande confusão e eu quero explicar para vocês. Sim, como eu disse, muitos cristãos não conseguem imaginar um Deus que é amor, mas que também odeia. E eu vou mostrar para você, em alguns poucos versículos da Bíblia, que Deus odeia, e odeia muita coisa. Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19, diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, sim, 7 a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas Deus odeia, e o 7º a sua alma abomina. Abominação é algo que vai além do ódio e do nojo, é algo que causa repulsa. Deus odeia, e ele diz que ele odeia e abomina, por exemplo, sacrifício de crianças a deuses, a demônios. Deus odeia quem faz isso. Deus odeia o sacrifício e quem faz isso. A Bíblia diz também que Deus odeia quem faz adivinhações. Vou ver o horóscopo do meu dia, se eu tenho que usar um sapatinho amarelo com a camiseta não sei o quê, porque o meu, Deus odeia isso. Odeia. Sabe quem lê a mãozinha lá para ter adivinhações? Deus odeia. Isso é claro que a Bíblia diz. Deus odeia a feitiçaria. Deus odeia a feitiçaria. Não há comunhão com luz e trevas. Deus odeia que consulte espíritos. Eu vou lá, pastor, naquela mesa branca, porque eu estou com uma saudade da minha avó. Eu estou com a saudade do meu bisavô, eu vou ver, eu preciso conversar com meu filho que já morreu. Deus odeia que façam isso. Deus odeia. A Bíblia diz também que Deus odeia quem consulta espíritos, do mesmo modo que odeia quem consulta mortos. Deus odeia. Deus odeia quem se dedica à magia. Deus odeia. Ao misticismo. Deus odeia. Pastor, onde é que está escrito isso? Na sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 até o versículo 13. Está escrito o que Deus odeia. Deus odeia. Deus odeia também que os seus discípulos amem o mundo. E a ordem aqui é essa, de não amarmos o mundo. Não ameis o mundo. E muitas pessoas, em o nome do amor do Pai, estão odiando tudo e todos, porque não entendem o que é esse mundo. E
E eu quero explicar para vocês, então, em poucas palavras, nos minutinhos que me restam, o que é o mundo, qual é o mundo que nós devemos odiar e aonde está esse mundo que nós devemos odiar. Como eu disse, muitas pessoas, em nome do Pai, estão odiando tudo e todos. Note o que a Bíblia diz aqui no versículo 17: ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a sua cobiça passam. Mundo, do grego, cosmos. Cosmos. Só que cosmos, irmãos, não significa apenas criação ou universo. Cosmos também pode significar outras coisas. E eu quero conversar com vocês a respeito disso, porque muitas pessoas, em nome do Senhor, estão odiando o mundo. Ou seja, estão odiando o cosmos, estão odiando o planeta, estão odiando a cidade onde moram, estão odiando a natureza que Deus criou, estão degradando a natureza em nome do amor do Pai, porque a Bíblia diz que eu não devo amar o mundo, porque esse mundo está condenado ao fogo, então eu não devo preservar, eu não devo cuidar, eu não posso me apegar a isso. Irmãos, tudo passa. É o que o texto nos diz aqui no versículo 17, tudo passa. O que há de maldade no pôr do sol? O que há de ruim em você assistir o nascer do sol? O que há de maléfico em você ir numa praia, caminhar sem chinelo na areia fofinha e molhar os pés ali naquela espuma das ondas que vem? O que há de perverso em ir numa cachoeira e tomar um banho? O que há de ruim de você pegar uma fruta direto do pé e comer? O que há de maligno em você pegar a sua família e fazer uma trilha, em dar uma caminhada, respirar um ar puro? Isso são bênçãos de Deus, para nós aproveitarmos aqui nessa vida. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque o mundo que você deve odiar não é a criação de Deus, não. O mundo que você deve odiar não são os animais que Deus criou, as estrelas que Deus criou. Não é isso que você deve odiar, muito pelo contrário. Gênesis capítulo 2, capítulo 1, versículo 31 diz assim: então Deus completou a sua criação, e eis que era muito bom. Deus amou aquilo que fez. Deus amou aquilo que fez. E Deus fez com tanto capricho e cuidado para nós. Para nós. Deus criou um ambiente, uma atmosfera. Deus criou o sustento. Deus criou tudo e nos colocou depois ali. Deus amou aquilo que fez. E muitos cristãos estão destruindo aquilo que Deus criou, quando na verdade estão odiando, porque se estão destruindo é porque não amam. Se não cuidam é porque não amam. Ou estão odiando a criação de Deus. É óbvio que a Bíblia vai nos dizer, depois nós vamos conferir esse versículo, que muitos por sua ignorância começaram a adorar a criação ao invés do Criador. Está lá em Romanos capítulo 1. Não, irmãos, a criação não é para ser adorada, mas é para ser cuidada, é para ser aproveitada, é para você pegar a sua esposa, ir numa praça ou ir em algum lugar e dizer: hoje nós vamos ver como é que é o pôr do sol aqui, vamos contemplar o pôr do sol. Esses dias eu fiz isso com a minha esposa, preparei uma cuia de chimarrão, estourei uma bacia de pipoca, falei: vamos na praça, vamos ver o pôr do sol. Pois, irmãos, acredito que foi um abençoado lá me atormentar. Ficou bem na minha frente, o sol se pondo e a pessoa conversando comigo. Não se tocou que eu queria ter um momento com a minha esposa. Esses momentos passam. E os pais estão perdendo de aproveitar com os seus filhos a natureza e tudo isso vai passar. Então você não deve odiar esse mundo. Muito pelo contrário, você tem que cuidar desse mundo. Por quê? A ordem não mudou. Gênesis 2,15: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. A nossa obrigação como filhos de Deus
é preservar esse mundo que Deus criou. Cuidar. Quem cuida ama. E muitas vezes as pessoas estão em contenda com a criação. E não é isso, irmãos. Por quê? Porque a criação revela os atributos do soberano Deus. Está lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 25. Todos são indesculpáveis diante de Deus, sabe por quê? Porque Deus criou a natureza. E a natureza, está lá em Romanos, a natureza demonstra os atributos do eterno e soberano Deus. O problema é, como eu disse, que muitos começaram a adorar a criação ao invés do Criador. Aí está um problema. Nós não podemos adorar a criação, mas devemos cuidar dela, porque Deus a amou. Cosmos também pode significar pessoas. E aí você pode dizer, então, pastor, se eu não devo odiar a natureza, o universo, eu vou odiar pessoas. E aí a Bíblia nos diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Esse mundo que está falando ali, dependendo do seu contexto, a palavra mundo muda. Mundo ali não é a natureza. Mundo ali não é a criação. Mundo ali são pessoas. Jesus Cristo não viria para morrer pelas montanhas. Jesus Cristo não viria para ser crucificado por uma árvore, ou por uma cachoeira, ou pelo mar. Não. Jesus Cristo veio para morrer e trazer a vida eterna, arrependimento e perdão para os seres humanos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não, irmãos, você não deve odiar as pessoas, não. Porque Deus amou as pessoas. Deus amou os seres humanos. Você não tem que odiar os seres humanos. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra carne e sangue. Você não deve, você não tem esse direito de odiar as pessoas. Veja aí comigo, em 1 João, capítulo 2, versículo 9. Aquele, porém, que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Vamos além. Vamos aí para 1 João 3, versículo 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanentemente em si. Opa! Eu não posso odiar as pessoas. Porque se eu odeio as pessoas, se eu odeio o meu irmão, se eu odeio a minha irmã, se eu odeio o meu amigo, eu sou um homicida, eu sou considerado homicida por Deus. E os homicidas não entram no reino dos céus. O mundo que nós devemos odiar não são as pessoas, porque Deus amou o mundo. 1 João 4, versículo 11, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E aí talvez você se pergunte, pastor, então eu não posso odiar o meu irmão. Beleza, eu vou odiar aqueles que odeiam a Cristo. Ah, esses eu vou odiar. Esses eu odeio eles. Não, meu irmão, você está errado também. Inclusive esses você deve amar. É para esses que você tem que demonstrar o amor de Cristo. É para esses que você deve demonstrar aquilo que Jesus Cristo veio fazer. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Você conhece muito bem esse texto, essa história, mas eu vou ler para você. Marcos 10, do 17 ao 21, aliás, 22, diz assim: Jesus ia saindo quando correu para ele um homem e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso
tenho guardado desde a minha juventude. Olha só, 21. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmão, Jesus Cristo amou aquele que em segundos iria o negar. Jesus sabia que aquele jovem iria o negar. Jesus sabia que aquele jovem não iria obedecê-lo. Jesus sabia que aquele jovem não iria obedecer a sua ordem, não iria segui-lo. Mas mesmo assim, Jesus Cristo o amou. Jesus, quando estava na cruz, afixado nela, disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não temos o direito de odiar aqueles que não amam a Jesus. Muito pelo contrário, nós precisamos demonstrar o amor. Qual é então o mundo que nós devemos odiar? E o mundo que nós devemos odiar é um sistema espiritual e emocional organizado contra Deus e toda a sua vontade. Esse mundo, João diz em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O apóstolo Paulo vai dizer que o príncipe deste mundo é aquele espírito maligno que opera na potestade do ar. Efésios 2, versículo 2. É esse mundo que nós devemos odiar. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A parte B do versículo 15. Qual é o mundo que nós devemos odiar, irmãos? É tudo aquilo que se organiza contra Deus e contra a sua vontade. Está aí a resposta. Mas eu falei para vocês que eu ia também mostrar onde esse mundo está. Geograficamente, aonde esse mundo está localizado. Nós sabemos que o governante desse mundo é o príncipe das trevas. Mas aonde está esse mundo? O mundo que nós devemos odiar, ele é espiritual em primeiro lugar. Por isso a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores. É o que a Bíblia nos diz. Mas também é um mundo emocional. Sim, esse mundo está aí. Exatamente onde você está. Você carrega esse mundo contigo desde o primeiro dia que você nasceu. E ele pulsa, ele lateja, ele bate no lado esquerdo do seu peito, todos os dias. O mundo que você deve odiar e não amar é o seu próprio coração. O mundo que você deve odiar não é a natureza que Deus criou e as coisas belas desse mundo, não. Isso você deve aproveitar. O mundo que você deve odiar não são os seus irmãos, não são as pessoas, ou aqueles que odeiam a Cristo. Não, esse você deve amar. O mundo que você deve odiar é esse sistema das trevas, que está nas regiões espirituais, mas que também está no seu coração. No seu coração. Se você quiser fazer isso comigo, faça. Pega a sua mão e leva até o seu peito. E aí você vai descobrir aonde que está esse mundo, geograficamente falando. Aqui. Aqui. E Jesus Cristo então nos afirma de que todos os maus pensamentos procedem do coração. Interessante, irmãos. Eu sempre pensei que isso era figurado, mas não é. É literal. A Bíblia diz que o coração, a boca fala que o coração está cheio. Que o Deus desse século cegou o entendimento para que a luz de Cristo não brilhasse nos seus corações e que eles não conseguissem crer. Há várias referências. O próprio Salomão vai dizer: guarda o teu coração, pois dele procede toda a fonte da vida. Nós devemos olhar para isso. Eu sempre olhei pensando que quando a Bíblia falava de entendimento, de aprendizado, de memória, ela estava se referindo ao cérebro. Mas recentemente, irmãos, e isso é cientificamente comprovado, descobriu-se que nós no coração temos mais de 40 mil neurônios. No coração. Então o seu coração sim tem uma capacidade cognitiva de guardar mágoa, de guardar ressentimento. Teu coração tem memória e por isso que quando você fala aquilo que está guardado no coração.
E não lhes brilhou a luz no coração, e agora as pessoas estão cegas, realmente. Infelizmente, nossa luta, às vezes nós sabemos lidar com essa luta espiritual, mas não sabemos lidar com essa luta emocional. O próprio Deus disse lá em Gênesis 8:21, pois o coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. O coração do ser humano é inteiramente, palavras do Eterno, inclinado para o mal desde a infância. E aí então nós vemos aonde está esse mundo, pois tudo o que há no mundo, aonde está esse mundo? E aí o próprio João responde, e olha aí como não é algo geográfico que está além ou aquém, mas está aqui. A cobiça da carne, ou a concupiscência da carne, talvez na sua Bíblia. A concupiscência ou a cobiça dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Aonde que estão então essas concupiscências? Aonde que está instaurada a cobiça da carne? Veja comigo, por favor, Mateus, capítulo 18. Aliás, Mateus 15. Diz assim: o que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem, pois do coração procedem os maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho e blasfêmia. E João olha e diz: vocês não devem amar o mundo, porque nesse mundo existe a cobiça da carne. Aonde nasce a cobiça da carne? Dentro de nós. Os desejos sexuais depravados dentro do nosso coração. Aonde nasce o adultério? Dentro do coração. E é contra esse mundo que eu devo lutar. Contra o desejo da própria carne, a cobiça, a vontade de fazer aquilo que está impregnado em mim, como disse o apóstolo Paulo: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu tenho prazer em fazer, porque o pecado habita em mim. É contra esse coração que nós devemos lutar, e não contra a natureza que Deus criou, não contra as pessoas que Deus criou, mas contra esses desejos carnais. E o texto vai mais além, e diz que nós devemos lutar também contra a concupiscência dos olhos. Mateus 6:22 diz que os olhos são a lâmpada, a candeia da alma, e que ai daquele que tudo que enxerga é trevas. A cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos, o desejo de ter tudo aquilo que você coloca o olho em cima, olhos altivos, olhos orgulhosos, olhos cobiçosos. Isso parte da onde, irmão? De uma árvore? Isso parte de uma cachoeira? Não, isso parte de nós, do nosso coração. O desejo de ter tudo, de alcançar o mundo, de ficar infeliz quando não tem. Diz o dito antigo que aquele que tem o olho gordo consegue secar até pé de pimenta. Eu não sei se isso é verdade ou não, irmãos, mas que eu conheço gente que tem olho gordo, eu conheço. E são olhos cobiçosos, olhos gananciosos, não se contentam com o que têm. Isso nasce do coração. E ele termina dizendo então que nós devemos combater também contra a soberba da vida. A soberba da vida. Uma elevação pessoal, uma presunção, um orgulho. Eu sou mais, eu posso mais, eu tenho mais. Isso nasce da onde, meu querido? Do coração. Do coração que é enganoso, do coração que é perverso, a Bíblia diz, do coração que é maligno, do coração que é inclinado para o mal. Por isso o mundo que você deve combater está aqui, está aqui dentro. O mundo que você deve odiar é esse desejo
desejo que pulsa todos os dias e constantemente para tirar você do eixo e do foco que é Jesus Cristo. O mundo que você deve odiar não é a natureza que Deus criou, porque essa é boa, essa é perfeita. O mundo que você deve odiar não são os seres humanos, porque por eles Deus enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos seus pecados e entregar a salvação a todo aquele que nele crê. O mundo que você deve odiar é esse sistema maligno que foi instaurado no nosso coração quando o homem se afastou de Deus. Quando o homem se afastou de Deus. Olha o que diz aqui, capítulo 3, versículo 20, aliás, 19 e 20. Nisso conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Se o seu coração está lhe condenando nessa noite, saiba que o seu Deus é maior do que o seu coração. Se você pecou, meu filhinho, não é bom você pecar, mas João ele diz: filhinhos, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Seu coração está lhe acusando? Entrega ele nas mãos do Senhor Jesus. Deus é maior que o seu coração. E o texto diz então que tudo isso, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas desse mundo maligno, espiritual e perverso. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, a soberba da vida, só para concluir, ela derruba todos os seres humanos. Olha o que Deus escreveu lá, o profeta Obadias escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Obadias 1, versículo 3 e 4. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, que dizes no teu coração: quem me derrubará em terra? Embora te eleves como a águia e ponha o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Deus não se agrada do soberbo, Deus não se agrada do orgulhoso, Deus não se agrada daquele que tem olhos altivos, Deus não se agrada. Deus quer que você se conserte hoje. Deus quer que você entregue o seu coração para Ele hoje, nessa noite, porque tudo passa. E aqueles que andam assim, adorando esse mundo aqui, vivendo para esse mundo aqui, passarão também. E somente permanecerá para todo sempre aquele que fizer a vontade de Deus. É isso que diz o texto. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Hoje você tem a oportunidade de sair daqui não mais refém do seu coração. Aí dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu cedi, eu fui orgulhoso, eu cobicei, mas eu não quero isso dentro de mim. Eu abomino isso dentro de mim. Eu odeio como o Senhor odeia. Eu quero que o Senhor arranque esse coração de pedra e no lugar coloque um coração de carne, sensível à tua palavra. Eu quero fazer a tua palavra e viver eternamente com o Senhor. Olhe comigo, por favor. Pai bendito, Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Que essa palavra não caia no vazio, mas que ela encontre terreno fértil no nosso coração e que produza em nós frutos para a vida eterna. Assim nós oramos em o nome do Pai, e do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém.